delongas, seguimos então com o próximo painel, Diálogos com a Caixa. Vamos lá. Obrigado. Cristiano Boaventura, diretor executivo dos serviços de governo da Caixa, que está atrelado à vice-presidência de governo da Caixa, sob a responsabilidade, né, dessa vice-presidência de governo. Com certeza o Cristiano vai expor quais são os tantos bilhões que estão sob essa responsabilidade, né, Cristiano? Seja na parte de convênios, de financiamento, estruturação de parceria público-privada. Mas do lado de cá, temos os entes subnacionais que formam e vivem e dependem, em alguma medida, desses convênios firmados pela Caixa. Então, nada mais emblemático do que a gente trazer a maior prefeitura desse país, na presença do secretário Marcos Monteiro, que é o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo, para conversar um pouco dessa relação, né, Marcos, entre uma prefeitura desse porte e uma entidade financiadora que transfere convênios, etc., como a Caixa Econômica. E o setor privado, aqui representado pelo Bruno Baeta, que é o primeiro vice-presidente do Sindicato da Construção Pesada de Minas Gerais. Nós vamos correr as principais capitais do país com esse diálogo Caixa Sebic Infraestrutura, e fizemos a nossa nossa inauguração, a estreia foi em Belo Horizonte, organizado aí pelo Cicepote Sinduscom de Minas Gerais, e o Bruno vai dar aí o testemunho do que ele achou, né, Bruno? Como é que a gente inaugurou esse projeto lá. Então, acho que a primeira palavra vai aqui para o Cristiano apresentar, né, quais as funções da Caixa, o que passa pela Caixa Econômica. Se tivesse que pôr um número, Cristiano, que até me arrepiou quando eu falava com o Marcelo Bonfim, 1,7 trilhão de recursos que estão previstos para investimento no PAC, no novo PAC, 450 bi passarão pela Caixa Econômica Federal. E passam, eu não tenho nada contra o BNDES não, mas quando a gente fala de BNDES, a gente geralmente está falando de projeto grande para grandes empresas ou grandes consórcios. Quando a gente está tratando com a Caixa, eu estou falando do mercado para pequena e média empresa. É isso que está passando pela Caixa, pelo perfil de obra, seja a iluminação pública, seja a parte de saúde, educação, a escola, eu não quero dar spoiler da tua fala. Com a palavra, Cristiano, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Fique à vontade, Cristiano, por favor. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui. Carlos, você falou bastante aqui já, tá bem conhecedor do tema. Eu primeiro peço desculpas pela ausência do Bonfim, tá? Estava prevista a presença dele aqui nesse evento. Ele está se recuperando de um problema de saúde. Em breve estará de volta ao nosso convívio lá. Tá? Vamos lá para a apresentação e depois a gente vai falar aí um pouquinho mais sobre outros temas. Tá falando um pouquinho de crédito, é exatamente o que você já colocou, Carlos. A Caixa, ela atua pulverizada no país inteiro. Nós estamos presentes nos 5.570 municípios do país. Tá? Então, o ano de 2023, inclusive, foi um ano recorde de contratação de crédito no país. Nós fizemos quase 16 bilhões de contratação em operações de crédito, sendo 14 bilhões e meio com recursos da Caixa e 1 bilhão e 300 milhões com recursos do FGTS. Desembolsamos quase 11 bilhões. Isso é dinheiro que entra na economia, é geração de emprego direto. Tá? Então foram 9 bilhões e 200 de Finisa, com recursos caixas, e 1 bi 300 de FGTS. Esse foi o melhor resultado da história da Caixa para o setor público. Aqui eu estou falando de estados e municípios apenas. Tá? Falando da parte de infraestrutura, aqui falando do privado, tá? Então você vê que são números menores ainda, quando a gente fala de recurso caixa, são 241 milhões contratados. Desculpe, esse aqui é o ano de 24, está falando somente do governo ainda. Então, esse ano a gente contratou 241 milhões, o ano começou já mais fraco. Lembrando que aqui só estados e municípios é ano eleitoral. Então a gente tem um limite, tem uma lentidão maior e é um ano que tende a ser mais fraco.
Foram 13, a gente tem 13 bilhões e 900 de operações em estudo. São 378 operações que estão em processo de contratação. Tá? Essas operações devem ser contratadas, a grande maioria, ainda no primeiro semestre. Justamente pelo que eu estou falando, a questão do ano eleitoral. Né? Exato. Então a gente deve ter ainda um boom até o fechamento do semestre. A distribuição da nossa carteira, você vê que a gente está assim presente e pulverizado no país inteiro. O Sudeste, até por ter uma economia mais pujante, mais forte, ele concentra quase 37% ou quase 35% do total do crédito, equivalente a 36,7 bi. Na sequência vem a região Nordeste com 25 bi e 24% do total de crédito contratado na Caixa. Depois a região Sul com 17 bi e 16%. Na sequência a região Centro-Oeste com quase 16 bi e 15%. E por fim, a região Norte com 10% e 10 bi da carteira de crédito que nós temos. Mas sim, a gente está presente no país inteiro, que é uma característica que eu posso dizer que é única no Brasil para a Caixa. O Banco do Brasil ele atua pulverizado, mas não tanto quanto a gente. E o BNDES, de fato, o core dele são operações de infraestrutura de maior monta, grandes operações. Então ele vai estar muito concentrado aqui no Sul e no Sudeste. Aqui falando de orçamento geral da União, pessoal, o governo federal já há alguns anos ele faz um chamamento público para todos os bancos e a Caixa é o único banco que se credenciou para fazer o repasse do orçamento geral da União para os estados e municípios. Tá? Nós somos o único banco que tem infraestrutura e estrutura de pessoal, de engenheiros e arquitetos no quadro para fazer esse acompanhamento. O nome correto é principal mandatária? É isso? Principal mandatária. Alguns outros mandatários são bem menores. Aí você tem o Codevasf, você tem alguns órgãos estaduais e locais que fazem esse repasse, mas a Caixa sim a principal mandatária da União. Então, foram contratados em 2023 14 bilhões de novos contratos de orçamento geral da União. Com 14 bilhões e 300 de investimento, esses 300 milhões são contrapartida que os municípios têm que colocar. A gente desembolsou em 23 4,6 bi e a 3.600 municípios. Vocês olham de novo como é pulverizado. Mais uma vez, lembrando, 2023 também foi um ano recorde. Foi o ano de maior contratação de OGU, de Orçamento Geral da União, da história do Brasil também. O que vocês chamaram de dezembrada está aí? Dezembrada está aqui, dentro desses 14 bilhões. A gente, no final do ano, trabalha no dia 31 de dezembro até quase meia-noite para poder contratar fazer todos os contratos que temos repassados pela União. A gente tem que fechar dentro do exercício. Ele não pode passar para o exercício seguinte, senão a gente perde o recurso. Então, nossas equipes do Brasil inteiro ficam no dia do Réveillon até quase meia-noite fazendo essas contratações. É realmente um trabalho bem bacana e bem pesado. Bacana foi bondade sua, né? Por causa de 31. Até quase a meia-noite. Mas vocês sabem bacana pro país, a gente está com alguns colegas cara. Aqui de Gigov, vocês não imaginam o quão felizes que eles ficam e orgulhosos de estarem fazendo essa entrega. Eles trabalham felizes, por incrível que pareça. É bem interessante. Essa carteira hoje ela tem 69 bilhões ativos com 23 mil operações em carteira. Tá? É essa carteira aqui que vocês estavam falando da questão da simplificação. A gente caiu mais ou menos 50% da quantidade de regramentos que havia nesses repasses do Orçamento Geral da União, e a gente agradece muito o TCU e os outros órgãos de controle, porque realmente, inclusive o custo que existia dentro desse processo, ele estava tornando o processo inexequível. A gente chegou a cobrar do governo federal 12% de taxa para poder pagar fazer esse repasse. Então você vê que o controle estava realmente saindo muito caro. E isso realmente está simplificando. Agora para o PAC vai simplificar mais ainda, eu vou falar mais um pouquinho na frente. Mas são excelentes notícias e isso de fato faz com que as obras fluam de maneira mais célere e que a gente tenha menos obra paralisada também, que é uma coisa que para nós é muito doído. Quando a gente passa na rua e vê uma placa com o símbolo da Caixa, o símbolo do governo federal, ou às vezes o símbolo do FGTS e vê a obra paralisada. É muito triste.
Então, nesse ano de 23, a gente teve conclusão de 5.000 operações, com 2.600 municípios, e repassamos esses 5.200 de investimento. Tá? Dentro dessa carteira de Orçamento Geral da União, a gente tem 84% dos municípios beneficiados. Você vê que realmente são números muito expressivos. Carteira ativa do OGU, o OGU já muda um pouco, a gente está falando de recurso não oneroso aqui, então são municípios que muitas vezes não conseguem tomar financiamento porque não conseguem ter capacidade de pagamento. Então aqui inverte um pouquinho a curva, 37% de toda a carteira está no Nordeste, com quase 26 bi, o Sudeste vem na sequência com 28% e 19 bi, o Norte com 17% e quase 12 bi, depois o Sul e o Centro-Oeste mais ou menos iguais, aí com 9% e 6 bi repassados na carteira. Qual que é a característica desse carteira ativa que você estava dizendo? Ela é subsidiada? É Orçamento Geral da União, são emendas parlamentares, na sua maioria. O deputado diz qual é o projeto, qual município que vai receber e a Caixa executa isso. Tá? É recurso não oneroso, o município não paga por esse recurso. Esse ano está pau a pau, né? O orçamento do OGU para investimento está igualzinho o valor de emenda de parlamentares. Ambos na faixa de 51, 52 bi. Né? Perfeito. Aqui é a parte de parceria público-privada. A gente também, né, na parceria público-privada, a gente atua com projetos menores e mais pulverizados. O BNDES ele atua muito fortemente, mas com projetos de maior monta, projetos bem maiores do que os nossos. Aqui na PPP, em 23, a gente teve 7 leilões realizados. Aqui é importante falar, os leilões são todos aqui na B3 e a gente tem 100% de sucesso em todos os leilões realizados até o momento. Nenhum leilão da Caixa deixou de ter pelo menos um lance e o martelo batido dentro da B3. Tá? Então, foram em 23, 639 milhões de investimento privado, quase 2 milhões de pessoas beneficiadas. Agora, em 24, a gente já realizou 2 leilões, com 177 milhões investidos e 200 mil pessoas beneficiadas. E temos previsão de mais 12 leilões até o final do ano. Tá? Essa semana, inclusive, teve o leilão de Foz do Iguaçu, que não está aqui, mas já foram 3. Aqui o mapa com a distribuição dos projetos. Você vê também que aqui a gente está bem pulverizado no Brasil inteiro. São, na grande maioria, projetos de iluminação pública. Mas a gente também tem projetos de resíduos sólidos, tem projeto de educação, então, tem projeto de habitação social que a gente está construindo. Então estão vindo novas linhas aí para a gente fazer parceria público-privada. Só uma pergunta, Cristiano, nessa parte. Até onde a Caixa entra no projeto PPP? É na estruturação, seleciona quem vai fazer a estruturação do projeto e tal, ou vai até a licitação? A gente vai até o leilão. Até a gente faz toda a parte de chamamento público, de estruturação do projeto, de contratação das empresas e vamos até o leilão. Tá? E aí esse é o contrato, mas a gente acompanha até a assinatura do contrato em si. Tá? E muitas vezes o início também do projeto. Esse aqui é um produto relativamente novo, o Caixa Políticas Públicas. O que é isso? A gente lá atrás teve uma grande ameaça de acabar o Orçamento Geral da União. Inclusive, muita gente conhece aí as emendas PIX, que em determinado momento o governo começou a repassar o recurso diretamente para os municípios sem nenhum controle. E agora esses municípios, inclusive, estão pagando a conta porque estão tendo que prestar conta desses recursos que foram utilizados. E a gente imaginou que o OGU, da forma como era, iria acabar. E para aproveitar nossa mão de obra, a gente criou esse produto, que hoje é um grande sucesso, que é o Caixa Políticas Públicas. Como a gente já tinha uma expertise grande da nossa equipe de engenheiros e arquitetos e nossa equipe operacional, a gente começou a prestar o serviço para os estados, para algumas associações, a GEVAP, a própria Itaipu. Itaipu tem uma sobra de caixa muito grande e ela repassa a praticamente todos os municípios do Paraná e a gente faz todo esse acompanhamento lá da execução desses recursos. Então, o ICMBio, Sudano, Amazonas, o BTG, que é um banco privado também contrata a gente. E aí a grande maioria dos estados também contratam e a gente faz esse acompanhamento, controle, prestação de conta, acompanhamento de obra. Então, o grande benefício para o tomador é a credibilidade que a Caixa tem nesse mercado. A gente realmente
tem, além da expertise, uma credibilidade forte e o ente sente-se seguro de contratar a Caixa para fazer esse acompanhamento. A capilaridade da Caixa ajuda muito. Aqui a gente está falando de capilaridade, de excelência, mas a capilaridade, com certeza, a gente está presente no Brasil inteiro e a gente consegue dar suporte em todo o Brasil também. E aqui, acho que é o grande finale aqui nosso, né? O novo PAC. A gente tem já assinado aqui com a Caixa a educação e saúde, que são novidades. A gente não fazia acompanhamento de obras da educação, não fazíamos obras do Ministério da Saúde. Então a gente vai fazer aqui escola de período integral, maternidade, policlínica, hospitais regionais, creche, CEL, espaços esportivos. Já temos assinados com o governo federal 2.388 operações e 17 bi de repasse. Tá? Estamos simplificando também esse processo. Essa semana, anteontem, a gente estava discutindo com Casa Civil, com o Ministério da Educação, Saúde, MDIC, a questão da simplificação. E vem novidades para projetos padronizados. A gente vai fazer uma análise muito mais simplificada. Tá? São projetos que basicamente vai mudar somente a fundação. Então vai ser muito mais rápido, tanto a execução quanto toda a análise da Caixa, e a ideia é que a gente execute esse novo PAC muito mais rápido do que foram os anteriores. Esse Caixa de Seleções foi iniciativa, claro, do governo federal, mas ele parte da inscrição feita ou indicação pelos entes, exatamente, pelos entes subnacionais. Exatamente. Né? E aí, a depender do nível do projeto como é apresentado, a depender da qualidade, esses projetos são selecionados e repassados para a Caixa para fazer análise. Isso, nossa apresentação. Fico aqui à disposição para a gente continuar essa discussão. Tá? Beleza, obrigado. Não falta bilhões aí para a gente se animar, né? Animar aí o setor. A gente falava disso ontem no painel do futuro da infraestrutura e agora aparece aqui realmente com uma ótima notícia, né, Cristiano? Porque, e eu vou passar a palavra para o secretário Marcos Monteiro. Eu vou ser sincero, eu não escondi isso do vice-presidente do Marcos, do Marcelo Bonfim. Ouvi isso aqui em São Paulo, ouço isso pelo Brasil. A prefeitura ou alguém fala, vai ter uma licitação da obra tal, é recurso da Caixa. A empresa fala, não, pelo amor de Deus, a Caixa não. Isso para mim é complicado, é processo moroso, já não deu certo. Esse estigma de complicação, de complexidade, uma atribuição desse tamanho que a Caixa tem, é uma obrigação nossa, em conjunto, trabalhar, falei isso para o Marcelo Bonfim, a gente falou para o presidente da Caixa, trabalhar junto para simplificar, né? Porque há uma tendência natural de amarração nesse país e a gente espera realmente que continue esse processo na Caixa de simplificação, de buscar eficiência na gestão e a boa aplicação do recurso público. Vamos ouvir a Prefeitura de São Paulo. Marcos. Marcos, eu vou fazer uma cobrança em público, posso? Meu Deus. Você assumiu o compromisso na abertura aqui da FEICOM de melhorar o acesso para a Expo São Paulo, que tem projeto que já está na CET, que é uma duplicação. Eu quero, por favor, reiterar esse pedido em nome de todos nós que frequentamos aqui esse espaço. Tá bom? Não, eu vi, Carlos. Na verdade, a gente vem muito nas feiras aqui, né? E sente essa dor de todos. No ano passado estivemos aqui na abertura e o Cláudio Cons colocou para o prefeito e colocou para o governador. Aqui é uma concessão estadual, o Expo. E o governador e o prefeito nos deu essa missão, né, da gente viabilizar a ampliação do acesso. Existe um fundo da concessão, formado pela concessão. Hoje deve estar em torno, na verdade, quando a gente consultou, em torno de 45 milhões. O governador autorizou disponibilizar esse dinheiro. Então, o Estado vai disponibilizar esse dinheiro e a Prefeitura vai realizar essa obra. Os funcionais já estão prontos, né,
aqui tanto da duplicação como do viaduto e também uma alça à frente na Imigrantes para a gente ter alternativa de acesso. E nós vamos já abrir, já estamos preparando o material licitatório para publicar a licitação. Então isso já tá encaminhado para ver se esse Obrigado, ano Marco. ainda a gente consegue contratar as obras. Se precisar de construtora, tá todo mundo aqui. Muito bom. Vou ficar em pé que eu não consigo falar sentado. Me dão licença? Aqui. Então, obrigado, Carlos, pelo convite. Cristiano, Bruno, pela presença aqui na mesa. Então, falar um pouquinho de como a Prefeitura tem enfrentado esse desafio aqui do novo PAC e do sentimento que a gente tem nessa relação com a Caixa. Então, lá na CIURB, nós, é Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras do município. Embaixo da CIURB, dentro da estrutura da CIURB, nós temos a SP Obras, que é uma empresa indireta, que é responsável por gerenciamento de grande parte das nossas obras. E lá na Secretaria, nós somos responsáveis pelas obras de drenagem do município, reservatórios, galerias, pelas obras de mitigação de risco, manutenção e novas obras de pontes, viadutos, túneis e passarelas, obras de mobilidade, obras de operações urbanas e obras de próprios municipais, que são obras em escolas e outras secretarias. A gente só acaba não atuando nas obras de saúde que ela tem. A Secretaria de Saúde tem uma estrutura própria para a execução das suas obras. Para vocês terem uma ideia geral do que o município vem trabalhando esses anos em termos de recurso e de número de obras, o maior investimento da cidade havia sido em 2020, de 4 bilhões. O prefeito Ricardo Nunes, focando a responsabilidade fiscal, conseguiu zerar o déficit do município junto ao governo federal, acertar as contas do sistema previdenciário da cidade. E com isso nós tivemos em 2022 8 bilhões de investimento, no ano passado 14 bilhões de investimento e esse ano temos previstos 16 bilhões de investimentos na cidade. Hoje estamos com, já nessa gestão, 2.000 obras concluídas, cerca de 1.800 obras em andamento, não só a Secretaria, a CIURB, mas dentro do rol das secretarias da cidade. Por exemplo, recapeamento, que vocês estão vendo muito na cidade, a Secretaria de Subprefeituras que faz. Mais de 800 obras estão em andamento, estão em licitação, em andamento não, mas em licitação hoje. E o que é mais importante com relação ao PAC, né? Nós temos 1.000 projetos em estudos preliminares, em desenvolvimento, e essa é uma política hoje dessa gestão. A questão de planejamento e de desenvolvimento de projetos, que a gente tenha projetos eficientes, projetos bem planejados, para que a gente, nos momentos, né, de aparecerem recursos do Estado, do ente federal, que a gente possa ter projetos para oferecer. Com relação ao novo PAC, essa primeira etapa que está sendo oferecida para as cidades é de 65,2 bilhões. Tivemos um prazo de 9 de outubro a 10 de novembro do ano passado para apresentar esses projetos. Foram 27 modalidades, 46 projetos foram apresentados pela cidade de São Paulo em 12 dessas modalidades, com uma estimativa total de 10 bilhões, sendo que praticamente 7 bilhões viriam do novo PAC, os outros 3 bilhões seria a contrapartida da cidade. Então, aqui uma relação dos 46 projetos que foram apresentados, e daí você tem os eixos, né, de atuação, educação, ciência e tecnologia, que pega a questão de escolas e creches, cidades sustentáveis e resilientes, a questão de mobilidade, de drenagem urbana, urbanização de favelas, regularização fundiária e contenção de encostas, infraestrutura social inclusiva, que são os espaços esportivos, e a saúde. Então, o Cristiano citou aqui, né, que antes a Caixa não financiava ou não era repassadora de recursos de saúde e educação, e agora ela vai ser o ente de repasse. Então, saúde, policlínicas, UBSs, unidades odontológicas e centros de atenção psicossocial. Então, aqui os 46 projetos oferecidos pela cidade.
Então, esse processo, né, caminhou. Hoje, a situação é que nós temos 8 iniciativas da cidade já habilitadas. Então, o Cristiano vai provavelmente nos promover repasses para essas ações. E temos uma série de ações, ainda algumas já foram descartadas em função das regras ali do novo PAC, e outras ainda estão em análise. Então, essa é a visão geral do novo PAC. E agora falar um pouquinho sobre esse nosso relacionamento com a Caixa e as principais dificuldades que a gente vem encontrando ao longo dos anos nesses repasses. Mas, antes de falar das dificuldades, é importante dizer o seguinte, Carlos. Nós temos tido um atendimento pela Caixa, uma atenção dos profissionais da Caixa de relacionamento muito boa. Como você comentou com relação ao TCU, né, de que esse relacionamento foi melhorando e se aproximando, nós também não temos queixa nenhuma, né, com relação ao atendimento, à atenção que a Caixa nos dá. Evidentemente, daí é o que a gente encontra na gestão pública, né? Aquelas diretrizes, a legislação que você tem que seguir, e é isso, né? A maioria desses pontos que a gente está colocando aqui diz respeito a esses processos que têm que ser seguidos. Marcos, e a finalidade da gente começar a correr as capitais do Brasil, como a gente está fazendo agora, começou com a Caixa, é exatamente essa. Né? É o diálogo para a identificação de dificuldades e a forma de superar. Então, está perfeitamente dentro do princípio que a gente está estabelecendo aí com a Caixa. Ótimo. Então, colocar para vocês alguma dessas dificuldades, e à medida que eu for falando, eu já vou comentando o que a gente veria de situação que poderia melhorar esse relacionamento. Então, a primeira delas é a obrigatoriedade do uso da tabela SINAP e SICRO. Então, essas são as tabelas nacionais, né? E a dificuldade que a gente tem é que grandes metrópoles, como nós temos, como somos aqui em São Paulo, ela tem características específicas de áreas urbanas e vários itens de SINAP, de SICRO, não chegam, né, ou não traduzem a complexidade que a gente tem numa grande metrópole. Por isso que em São Paulo nós temos uma tabela que é editada pela própria CIURB, em conjunto com a FIP, em que ela procura traduzir melhor e trazer a realidade dessas zonas urbanas. Então é o que a gente colocou aqui, né? A tabela CIURB a gente entende que é mais compatível com a realidade do município, é a que a gente usa nas licitações do município que não tem financiamento, e o fato de, nos financiamentos de OGU, ser obrigatório o uso da SINAP e SICRO, traz esse descompasso com relação às obras que são feitas sem o financiamento e mais. Se nós eventualmente estamos ou vamos licitar uma obra, preparamos tudo pela tabela CIURB e aparece a oportunidade do financiamento, nós temos que começar o processo todo de novo e fazer as planilhas novamente pelas tabelas oficiais. Então, isso, se a gente conseguisse incorporar, né, outras tabelas nas obras de OGU, e no nosso caso a tabela CIURB, facilitaria muito esse processo. Se falou, né, no painel anterior, questão das contratações integradas. As contratações integradas, a gente está falando de desenvolvimento de projeto básico executivo já dentro do contrato da obra, então estamos falando em valores globais. E na prática da Caixa, a hora que a gente tem o financiamento, você tem que explodir isso para os preços unitários. Então, ainda que a contratação seja global, você tem que detalhar esses valores, e isso muitas vezes dá descompasso com os valores licitados globais. Então, é uma situação que, em função, e a nova lei, a 1433, ela juntou, né, essas várias modalidades de licitação. Então, é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar agora, de pensar melhor como que nós vamos tratar essas situações. A questão dos contratos, né, podem sofrer restrições orçamentárias, quer dizer, você pegar o financiamento do governo federal e, eventualmente, faltar dinheiro e você ter uma descontinuidade da obra, é outra preocupação.
Dificuldades no aceite de critérios de medições da Prefeitura de São Paulo. E daí eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, contratação de escada rolante de equipamentos. Escada rolante, elevador ou obras pré-moldadas ou obras de estrutura metálica. Os construtores sabem que, em geral, na encomenda desses materiais, você tem que pagar cerca de 50%. E lá na Caixa, eles só podem liberar o dinheiro quando da efetiva implantação, né? Quando você deu funcionalidade àquele equipamento ou à obra construída. Isso causa um descompasso muito grande, a necessidade da Prefeitura adiantar o dinheiro para depois receber da Caixa. É outra dificuldade grande, ainda que o edital preveja, né, esse adiantamento para as empresas poderem fazer esses contratos. A questão dos reajustes, em especial para contratos antigos, a gente conseguiu dar andamento nessa gestão a alguns contratos que estavam paralisados, mas pelos valores iniciais contratados. E durante a obra você também não tem direito ao repasse de reajustes, mas a obra, né, continua reajustando, então ao longo do tempo vai aumentando o valor de contrapartida da Prefeitura. Questão de elevado custo de tarifa, a gente sentiu uma alteração, né, nos valores de tarifa, os valores das tarifas tiveram um aumento razoável e que para as prefeituras isso não que seja um impedidor, afinal de contas é um dinheiro que vem das outras esferas de governo, mas que prejudica muitas vezes o que você pensou para aquela obra e numa eventual programação, daí você tem que assim, arcar com esse custo de tarifas. E, por último, alterações, não que sejam só essas, mas as mais importantes que a gente elencou, alterações do processo construtivo. Então, a gente teve uma situação específica em que o edital previa, né, numa galeria que você queria executar aquelas galerias com formas de madeira, o construtor, para dar mais produtividade, resolveu executar com formas metálicas e esse item, assim, ainda que se mantivesse o custo das formas de madeira, o item foi glosado, porque não foi executado com forma de madeira, foi executado com a forma metálica, mas aquele valor das formas foi totalmente glosado. Então, são dificuldades que a gente tem no sentido de facilitar essas questões de ajustes que muitas vezes a gente tem que fazer no processo construtivo e nessas conversas para que a Caixa valide essas alterações. O tempo está acabando aqui. Evidentemente, a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Hoje, lá na CIURB SP Obras, a gente tem uma estrutura específica para cuidar das questões de financiamento, de repasses, de emendas parlamentares. Então, esse grupo hoje, né, ela coordena todas as ações, eu não vou ficar falando cada uma, de financiamento, a questão de acompanhamento de projetos e de liberações de recursos, mas a principal preocupação dessas, e para as empresas também, é a questão de agilizar o repasse de recursos. Então, quando a medição, temos uma primeira dificuldade com as empresas de que receber uma medição que seja válida, que seja consistente. Então, muitas vezes a gente tem 2, 3 voltas de medição. Então, daí a dificuldade que o Carlos estava falando, né, Carlos, de pagamento em 30 dias. E, às vezes, a gente demora mais que 30 dias só para ajustar a medição. E depois dessa medição aceita internamente na secretaria, daí o processo vai para a Caixa, e daí tem mais um período de validação. Então, a gente encontrar formas de agilizar essa questão do repasse. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Grande contribuição, secretário. Obrigado mesmo aí pela contribuição. Você levantou alguns pontos que eu nem tinha pensado. Essa parte da obrigatoriedade do uso do ciclo SINAP, que se traduziu na Lei 14.133, né, já vinha antes, ela é uma obrigação que se impõe através da Lei de Licitações, quando vem algum recurso público, federal, né, algum recurso do Orçamento Geral da União, se torna obrigatório o ciclo SINAP. Mas a gente já vem, quase que tirou isso da lei,
porque realmente é um contrassenso. Você tem uma produção de uma tabela regional com especificidades que são próprias ali da região, do tipo de obra que aquela secretaria faz, como é o caso de CIURB. Você tem que se utilizar de uma tabela nacional, né, que, por mais que seja, a gente trabalha inclusive na evolução do ciclo SINAP, mas ela representa uma média de país, né, média de tipos de serviços diferentes tirados. Então, eu acho que a gente vai assumir essa briga também de alterar a lei de licitações. Bruno, a gente está com o tempo limitado, mas não posso deixar de ouvir as suas impressões de como você sentiu esse diálogo quando a gente levou e estreou isso lá em Belo Horizonte. Aliás, muito bem recebido, sempre com aquele pão de queijo maravilhoso, que eu sou filho de mineiro, eu adoro quando vou lá. Mas a gente viveu a presença da Caixa junto com 2 secretários, um municipal e um de Estado. Né? E deu para sentir também um caminho parecido com o que a gente viu o secretário Marcos Monteiro falando aqui agora, de valorização do diálogo que tem com a Caixa, excelente, inclusive com a presença dos regionais da Caixa que estavam lá, mas trouxeram algumas contribuições de melhoria também. Queria te ouvir sobre isso, Bruno, por favor. Bom, boa tarde, Carlos Eduardo, boa tarde, demais colegas aí de plateia, colegas de plenário. Ô Carlos, antes de mais nada, te agradecer o primeiro evento que, por sua iniciativa, aconteceu em Belo Horizonte. Foi uma honra muito grande para a gente poder receber o pessoal da Caixa e, na oportunidade, também do SINAP. Nós tivemos junto um painel com o SINAP. Hoje eu fiz questão de vir aqui quando você me convidou, apesar de algumas questões, mas fiz questão de vir trazer o testemunho e estou muito satisfeito de estar aqui podendo dar esse testemunho como empresário, como empresa que presta serviço para os agentes, para os órgãos públicos e muitas vezes com financiamento da Caixa. Bom, lá em Belo Horizonte já havia ficado muito claro e hoje aqui para mim ficou ainda mais evidente a importância do papel da Caixa no ambiente de obras públicas nacional. A Caixa, ela, além de agente financiador, além de agente de repasse da OGU, às vezes não sendo a sua área, mas ela também tem o papel de cuidar da tabela SINAP, né? E que vem sendo a grande referência nacional. E a gente viu algumas dificuldades colocadas lá em Belo Horizonte pelo secretário municipal e pelo secretário de Infraestrutura do Estado. Vejo outras aqui agora colocadas pelo Marcos. E aí eu vou fazer uma pequena parte aqui, deixando ainda mais clara essa importância. Meu avô, eu lembro já, meu avô e meu pai bem velho, e meu pai ia pagar a conta e meu avô não deixava. Ele sempre fazia questão de pagar a conta e isso ficou claro para mim porque um dia ele me disse: filho, quem manda é quem paga a conta. E o dinheiro estando na mão da Caixa, as regras são da Caixa, né? E nós vemos hoje, aí eu peço licença para usar os dados do painel do Tribunal de Contas. Existe um painel do Tribunal de Contas da União onde a gente vê 41% das obras com recursos federais paralisadas Brasil afora. E nós precisamos mudar esse cenário. A oportunidade está aí, a nova lei de licitações está aí. E precisamos muito desse tipo de diálogo, Carlos, envolvendo a Caixa, com esse papel fundamental, seja na formação de preços, seja como agente financiador, como agente controlador, para que a gente possa mudar esse cenário. Os números são impressionantes, os números que a Caixa tem na mão, que ela participa, são impressionantes, o trabalho é brilhante, mas a gente precisa e gostaria, o pedido que fica do setor privado, da ponta final lá onde está prestando o serviço, é realmente que a gente precisa da ajuda da Caixa para mudar esse cenário, né? O painel anterior foi muito nesse sentido, matriz de riscos, foi muito no sentido de prazos de pagamento. Uma das questões colocadas em Belo Horizonte foi a forma de prestação de contas e o gap que está dando
entre uma trancha de dinheiro e outra, e com isso falta o fluxo de pagamento da empresa contratada, as empresas ficam penalizadas. Parece que obrigatoriamente passou a ser trimestral isso, é isso? A cada 3 meses. E antigamente havia uma projeção até 8 meses, né? Podendo chegar até 8 meses. Se eu não me engano, Carlos, o que foi colocado pelo secretário é que antes, quando ele gastava 80% do valor, ele já poderia prestar conta de 80%, agora tem que exaurir os 100% para que ele possa fazer a prestação de contas, e aí que cai neste gap, né? Além das questões colocadas aqui também pelo Marcos das questões de financiamento, de reajustamento. Então, eu acho que o testemunho é muito nesse sentido. Eu vou ser muito breve aqui para que a gente tente ajustar o seu tempo, mas a importância desses diálogos que vão percorrer Brasil afora, Carlos, e aí parabenizar a CEBIC por essa iniciativa, por colocar na mesa a Caixa, por colocar na mesa os órgãos públicos e aponta a empresa privada, onde sente as dores, e reiterar esta importância do papel da Caixa, da discussão, de estar ajudando a diminuir essa burocracia. Fico muito satisfeito quando vejo que já houve uma redução como são dos 140 e quase 200 tópicos. E outro ditado que a gente usa muito lá em Minas, né, uma taxa de 12% para isso aí realmente é muito onerosa, e a gente não pode deixar o molho ficar mais caro que o frango. Então, parabéns por essa iniciativa, continue nesse sentido. Acho que tem que aproveitar a oportunidade da mudança da lei de licitações, que tira um pouco da burocracia e traz mais focado em resultado e menos em procedimento. E contamos aí com a Caixa para avançar nesse sentido e mudar esse cenário de obras paralisadas Brasil afora. Obrigado, Bruno. Bem importante a tradução que você teve dessa primeira experiência que a gente teve lá e que agora se consolida aqui, né, de Belo Horizonte. Está claro aqui que esse diálogo. Eu disse para o vice-presidente de governo da Caixa, Marcelo Bonfim, que a gente vai encontrar coisas comuns em várias capitais, mas também regionalidades e situações que são mais específicas de cada. E é importante que a gente as conheça e impulsione isso para a solução, né, Cristiano? Porque a responsabilidade está na casa de bilhões, né? Não dá para a gente perder essa oportunidade, como disse o Bruno, que está se abrindo. O novo PAC desenha isso, mas para o novo PAC ir para frente tem várias condicionantes e a gente precisa trabalhar para desenvolvê-las. Vou quebrar o protocolo, vão me matar. Alguém quer fazer alguma questão da plateia? Eu passo o microfone agora. Não era para fazer isso, não podia fazer isso, mas estou fazendo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou do Sinduscon de Pernambuco, Antônio Cláudio Sabarreto Couto, presidente do sindicato. Eu só quero alertar o seguinte para a Caixa, que tudo no nascer, diz o paraibano, o pau que nasce torto, não tem gente que morre torto, né? Baiano burro garante que nasce morto. Agora, o que acontece é o seguinte: o TCU e a Caixa Econômica, elas estão engessadas em relação ao OGU. Por quê? O OGU exige dos municípios uma contrapartida de 10% e, ao mesmo tempo, que o município paga as correções dos contratos e as alterações de projeto. Então, veja só o que acontece. Então, isso vai trazer milhares de obras paralisadas. O Norte e Nordeste não tem condições. Só os grandes municípios e os governos dos estados têm condições de receber esse financiamento. Por quê? Porque eles têm recursos disponíveis para atender essa demanda. E os pequenos e médios municípios não têm. Então, é por isso que está aparecendo a Codevasp. Por quê? A Codevasp, ela é a gestora e a executora do projeto. Os municípios não entram com contrapartidas e eles recebem os 5% do ISS. Então, veja só, não tem como estar atrelado ao OGU essa negativa dele pagar os 90% dos acréscimos e os 90% do reajuste. E os municípios só os 10% de sua contrapartida. Então, isso é um fato que eu acho que você tem que levar ao Congresso Nacional, juntamente com o TCU, para poder a gente ver como dar esse tratamento, porque isso é inexequível.
Obrigado, Carlos. Bem colocado, doutor Cláudio. A gente viveu isso. O TCU, quando fez o levantamento, o último levantamento, inclusive, que saiu de 11 mil obras paralisadas para 8.500, alguma coisa assim, aparecem vários casos de obras paralisadas, essa realidade que se impõe a municípios e que muitos municípios descobrem durante a execução do contrato. Ou seja, o reajuste, o reequilíbrio contratual, aditivos, compete ao município assumir essa responsabilidade. Imagina o que aconteceu na época da pandemia, o que virou reajuste, o que virou reequilíbrio nas costas de município e, evidentemente, como o Antônio Cláudio disse, o município menor não tinha a menor condição de fazê-lo. Sem contar, eu quero aproveitar, Cristiano, a gente está encerrando aqui, um outro fato que a gente levou para o governo federal, na questão do novo PAC, que tem 35% ou 38% em número de projetos do novo PAC se referem à retomada de obras paralisadas. Boa parte dessas obras paralisadas se deu por um problema chamado despesas de custeio pós-obra. Dando um exemplo, unidade básica de saúde, uma cidade, exemplo real, uma cidade do Nordeste, 80% executado, o prefeito caiu a ficha dele, se eu terminar essa obra eu tenho que equipar essa obra. Eu tenho que contratar equipamento, colocar lá mão de obra, etc. Ele manda paralisar a obra, porque ele não vai ter recurso para custeio. O que a gente falou para o governo federal? Quando fizer esses convênios agora do novo PAC, projetem situações reais de conhecimento e atribuição de responsabilidade, incluindo o custeio pós-obra. Porque senão vamos ter um novo ciclo de obra paralisada, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Senhores, eu só tenho a agradecer, Bruno, secretário Marcos, principalmente pelo compromisso de melhorar o acesso aqui no nosso coisa. Estou sabendo que o Pedro Maranhão, ex-secretário de saneamento, veio a pé. Já me mandaram a mensagem aqui, que está no próximo evento. Tem, claro. E, Cristiano, traduza lá, principalmente para o Marcelo Bonfim. Estamos torcendo muito pela recuperação dele. Já mandamos mensagem desde Belo Horizonte. O Marcelo é de BH, a gente veio toda a torcida ali para ele melhorar. Para encerrar o painel, deixo as palavras finais para o secretário Marcos Monteiro, por favor. Só aproveitando aqui, Carlos, fazer um pedido para você em retribuição, trocar pedidos. Mas lá vem. Uma expectativa que a gente tinha na nova lei, na 1433, e pelo menos a gente não achou dispositivos, porque uma coisa que a gente sabe da dificuldade que as cidades têm de contratação de obras é a questão de projetos. E eu tinha a expectativa que na nova lei a gente tivesse dispositivos que facilitassem a contratação de projetos. E a gente não viu, pelo menos, nenhum dispositivo. Quer dizer, a licitação, o processo de licitação é o mesmo, né, que a gente tem para a contratação obra. O que a gente tem é o semi-integrado e o integrado, né, que coloca os projetos dentro da obra, mas eu acho que a gente teria que buscar mecanismos, e eu sei que isso é modificar a lei, mas que eu pediria que fosse uma luta encampada pela CEBIC, a gente criar mecanismos para facilitar esse processo de contratação de projetos pelas cidades. Até para a gente poder ter o que a gente chama, e defende tanto, um estoque ou prateleira de projeto. Eu acho, Marcos, já foi um avanço, algumas coisas que a 14133 trouxe da forma de contratação, que estava sendo aplicada por esse Brasil inteiro. Se para a obra já é um horror falar em pregão, você imagina para projeto que é uma atividade intelectual. E ali na lei já está colocado a técnica e preço, sendo que pelo menos 70% de valorização do aspecto técnico em relação a preço. Eu já achei um avanço para se preocupar com essa modelagem de contratação. Mas, sem dúvida alguma, vamos encampar essa briga em nome do projeto aí. Gente, muito obrigado. Não saiam daí que o próximo painel está começando já.